Então, depois que nós inserimos o CAD, definimos a cota de implantação e fizemos aqueles ajustes das vistas, né, das elevações e dos cortes, a gente vai agora modelar o terreno. Então, para modelar o terreno, vocês vão procurar o menu aqui, ó, massa e terreno. E aí a gente tem esse botão de superfície topográfica. É o que a gente vai fazer agora. Então, na hora que eu aciono a superfície topográfica, ele me dá algumas opções de inserção. Eu posso ir criando um terreno, colocando ponto a ponto. Aí só se for uma coisa muito simples, né? Um lote, uma coisa básica que você sabe os pontos. Ou a gente pode criar a partir da importação. Aí tem duas opções. Esse especificar arquivo de pontos, eu nunca usei. Isso é só no caso de a gente receber do topógrafo uma tabela com as coordenadas de cada ponto. É uma coisa que aí teria que ser no formato que o Revit aceita. É uma opção que eu acho que raramente vai ser útil. O que a gente vai fazer é aqui, ó, a partir da selecionar a instância da importação. Qualquer levantamento topográfico que vocês receberem, né, futuramente, vocês vão receber um arquivo de CAD junto com as curvas de nível. Normalmente eles já vão estar com a cota altimétrica definida. Então vai ser essa opção. Selecionar a instância da importação. E aí eu vou clicar, né, no arquivo, né, no desenho da topografia que eu inseri no 3D. Aí isso aqui é importante, ó. Eu preciso selecionar somente as curvas de nível. Então eu vou pegar somente curvas 1 e 5. Então vocês têm que observar também no arquivo de CAD em que layers. Isso aqui são os layers do arquivo do CAD. Então vocês têm que observar em que layers que estão as curvas de nível, ou em que layer, ou em que layers. No meu caso, está separado curvas de metro em metro e as mestras de 5 em 5 metros. Eu quero fazer a topografia com base apenas nas curvas de nível. Todos os outros layers estão lá no plano. Eu não quero que eles façam parte da superfície que vai ser criada agora. Então, selecionei aqui os dois layers, ok. E aí ele cria todos os pontinhos, ó. Aquilo que eu estava falando lá no CAD. Cada pontinho a preto desse é um vértice da polyline das curvas de nível. E aí finalizo e concluo a superfície. Depois que fizer essa superfície, a gente pode até apagar o arquivo do CAD, porque ele vai ficar só incomodando. O 3D, né, o da planta do pilotis a gente pode deixar, né, o que foi inserido em planta pode ficar, mas esse do 3D a gente pode apagar, porque aí a gente vai enxergar só a superfície topográfica do terreno que a gente criou. Aí tem um recurso que é interessante de fazer quando a gente faz o terreno, que é uma opção que os programas BIM têm, né? No Revit eu vou mostrar aqui, os outros também têm. É uma linha do tempo, né? A tecnologia BIM ela se presta a todas as etapas da cadeia produtiva da indústria da construção. Então, pode ser desde levantamento arquitetônico, levantamento topográfico, a base, até a demolição de um edifício. Então, tem um gerenciador de fases de projeto. Então, aqui em gerenciar, a gente vai ter aqui fases de projeto. A gente pode criar várias etapas aqui, ó. Então, é uma linha do tempo, ó, passado e futuro. Vocês já têm aí criados, eu costumo trabalhar com essas duas, porque geralmente eu trabalhei sempre só com o projeto arquitetônico, então eu tenho um levantamento, né, ou levantamento topográfico, se for uma reforma, o levantamento arquitetônico do projeto, né, da construção existente, e
a fase construção nova, né, ou a fase do projeto, que vai ser construído a partir do existente. Então, a gente tem duas fases criadas. Aqui tem um controle de filtro de fase. Então, é basicamente como que eu vou mostrar cada uma dessas fases, né, nos desenhos. E uma sobreposição de filtros, que é a aparência do desenho conforme a fase, né? Aí a gente pode ter elementos demolidos, novos, temporários, enfim, conforme a gente põe na linha do tempo. Então aqui eu só estou mostrando para vocês entenderem como que isso acontece aqui. Eu posso pegar qualquer elemento do meu modelo, né? Eu vou pegar aqui o terreno, e aí ele aparece aqui na barra de propriedades a fase criada e a fase demolida. Então, nesse caso, o meu terreno, a gente está trabalhando na fase construção nova. Tudo que a gente fez aqui agora está em construção nova. Mas o meu terreno, eu quero colocar ele na fase existente. Então, eu estou colocando ele como se ele já fosse prévio ao meu projeto. Eu aplico. E aí ele muda a aparência. As curvas de nível agora ficaram cinza. Esse cinza, né, essa aparência modificada, é porque é o efeito dessa sobreposição de gráficos. Ó. O que era existente está aqui aparecendo com as linhas vistas e linhas cortadas. Essa linha aqui está definida como cinza. Então, as curvas de nível estão aparecendo cinzas. Então, ok. Então, vamos colocar o terreno, depois que vocês criarem, coloquem ele na fase existente. E aí, para a gente poder modificar o terreno, nós vamos fazer uma opção aqui que também está em massa e terreno, que é essa região com eixos. O que essa opção faz? Ele vai criar uma memória, ele vai comparar o terreno original com o terreno modificado que a gente vai fazer. Isso é útil para a gente ter uma noção de volume de corte e aterro, né? Quando a gente vai fazer um ajuste da topografia do terreno em função do projeto, ele já vai calcular para nós o volume de corte e aterro. Então eu vou escolher essa opção dentro de massa e terreno, região com eixos, e aí ele me dá essas duas opções. Criar uma nova superfície topográfica exatamente igual à existente, ou criar uma superfície topográfica com base somente nos pontos do perímetro. Eu vou querer a primeira, eu vou fazer um terreno igualzinho, só que ele vai demolir o da fase existente. Então eu vou selecionar o terreno aqui. E aí ele vai criar novos pontinhos. Eu dou OK. E aí quando eu fiz isso, o terreno que era existente ficou demolido. Agora eu tenho dois terrenos aqui. Ó. Se eu selecionar essa superfície, a gente vai ver que tem duas topografias sobrepostas. Então eu estou com os dois aqui. Para eu poder ver só o novo e eu esquecer o existente, eu não vou precisar ficar olhando para o existente toda hora, aí a gente tem que usar o filtro de fase. Então eu vou na vista 3D, aí vocês podem fazer isso com todas as vistas de uma vez, mas deixa eu mostrar uma aqui, depois a gente ajusta. Então aqui eu estou na vista 3D. Eu quero ver aqui embaixo, ó, o último item da barra de propriedades da vista 3D, tem o filtro de fase. Então aqui eu vou colocar para mostrar somente o final. O final ele vai me mostrar a fase que aqui no 3D eu estou na fase construção nova, mas eu estou vendo só o resultado final. Continuou aparecendo aqui. Então a gente tem que ir lá no gerenciar fases.
Então, aqui está o filtro de fase. Então, o filtro de fase final que eu escolhi aqui, ó, é o que eu posso definir aqui, ó. Então, o terreno existente foi demolido. Então, eu não quero ver mais o terreno existente, quando eu tiver com esse filtro de fase final. Então, eu vou colocar aqui que o demolido não vai ser exibido. Ok, aí ele desaparece. Eu estou vendo aqui agora só o terreno da fase construção nova. Se eu coloco, se eu quiser ver o antigo, eu posso colocar aqui um filtro de fase existente. Aí eu vou ver só o existente. Ó. Eu não estou vendo a casa mais, que está na construção nova. E aí esse terreno, ele vai me mostrar aqui, ó, fase criada existente, fase demolida, construção nova. Então, o terreno que foi demolido. Então, depois que fizer esse processo chatinho aí, a gente pode colocar todas as vistas do projeto. Aí eu posso selecionar uma, aperto o Shift, ou vou Ctrl e clicando uma por uma. E eu vou colocar o filtro de fase sempre para o final. Aí eu vou ver só o final. Posso fazer isso com as vistas 3D, com as plantas. Eu vou colocar sempre para ver só a fase final, já pós-demolição e pós-modificações. Então, vou fazer isso para todas as vistas que eu tenho do desenho. Então, depois que eu fiz isso, agora eu posso modificar o terreno de acordo com o projeto. Então, eu vou fazer isso no próximo vídeo aqui.